Adriana Dantas, muito boa noite, seja bem-vinda. A você e a toda a família Dantas, né? Andréia, Dona Wanda, Sedivaldo, Márcio e Marcos. Muita paz a todos vocês e ao seu lar. Olá, Ricardinho e Lúcia, muito boa noite também para vocês. Boa noite, Cecília e Reinaldo. E mais uma vez, Cecília, parabéns pela sua explanação. Com certeza muitas outras virão, né? Selma e Dinho, muito boa noite também para vocês. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Olá, Andréia, Mariângela, boa noite. Boa noite, Sr. Antônio Onofre. Boa noite também, Dona Rosali. Boa noite, Helenice. Boa noite também, Sr. Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, Elisângela, boa noite. Que bom que hoje deu certo. Seja bem-vinda. Dona Leopoldina, muito boa noite também para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite, Leda Lovato. Valéria Cruz, boa noite também para você, seja bem-vinda. Boa noite, Oneida Alves. Olá, Joana Carneiro, boa noite para você, para Marlene e todos os nossos companheiros aí da comunidade. Gisela Goulart, muito boa noite, seja bem-vinda. Eu tô achando que a Ercília tá em outra live, não na de hoje. Mas não consigo avisá-la. Só mais um minutinho aqui, a gente já faz a nossa prece, para nós iniciarmos, né, as reflexões de hoje. Nessa sequência do estudo do Livro dos Espíritos, hoje sobre a lei do trabalho, né, nós vamos iniciar essa lei, com certeza temas e tópicos bem interessantes aqui para a gente analisar e refletir. Vamos então agora nesse instante fazermos isso, meus queridos companheiros. Luísa Nalim, muito boa noite aqui, seja bem-vinda. Olá, Gabriel Rossato, boa noite para você, para Michele também, sejam bem-vindos. Que nós possamos então agora nesse instante mais uma vez deixarmos de lado as nossas preocupações, deixar um pouco de lado a nossa vida material e nos concentrarmos nos conhecimentos necessários para o espírito. Conhecimentos necessários para o espírito para serem utilizados nessa e em outras existências futuras. Com certeza hoje nós somos melhores do que fomos no passado. Não existe retrocesso na lei divina, apenas e tão somente evolução. Por isso, não há necessidade de nós olharmos para trás e ficarmos vinculados ao passado. O importante é nós olharmos para frente. Doravante buscar nos ensinamentos do próprio Cristo todo o parâmetro necessário para novos pensamentos, para novos comportamentos e principalmente que sejam pensamentos e comportamentos repletos de paz, de harmonia, de equilíbrio e de muito amor. Que
Que Jesus se faça presente no coração de cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. Que a sua luz e a sua paz inundem o nosso lar e o coração de todos aqueles que estão vinculados a nós nessa presente existência. E que em cada momento, a cada oportunidade que a vida nos apresentar, que nós consigamos seguir os exemplos e os passos do nosso Mestre, tendo uma vida cada vez mais feliz. As nossas preces, vibrações, as nossas energias a todos aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de orações e de intenções, ou que estejam em nossos pensamentos. Que a espiritualidade recolha os fluidos necessários para auxiliar no tratamento de tantos quantos forem ou estiverem escolhidos para recebê-lo nesse instante. Estamos diante de uma verdadeira reunião de doutrinação, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E que essas energias sejam utilizadas, que essas vibrações, que esse ectoplasma seja recolhido, auxiliando assim a todos, indistintamente. Que assim seja. E mais uma vez, é a gratidão nossa por estarmos aqui nesse instante, né? Boa noite, Claudionor e Eliane. Boa noite também, Maria Geralda. Maria Eleza, muito bem-vinda. Olá, Leni, boa noite. Boa noite também, Daniele Diamantino. Boa noite, Lilian. Boa noite também, Jossanã. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Edna Bueno, boa noite também. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Gente, como nós dissemos, estamos hoje iniciando do Livro dos Espíritos a Lei do Trabalho. A segunda lei. A primeira, quando nós terminamos, a Lei de Adoração, que fala justamente dessa nossa forma de nos conectarmos com o Criador, que nos ajuda a entendermos a evolução, podemos dizer, moral da criatura e principalmente a evolução da nossa forma de nos conectarmos com Ele. Talvez no passado as dificuldades que possuímos, sobretudo porque formas de adorá-lo eram realmente muito delicadas, em consequência do da nossa ignorância. Depois o Cristo nos ensinando a oração e que também de alguma forma nós não conseguimos aprender e assimilar de uma forma também muito complexa e até hoje a gente está tentando entender e aprender. Aliás, esse foi o tema da Cecília, da sua explanação de ontem lá no Missionários da Luz, né, Cecília? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa necessidade que nós sempre temos de aprender a nos conectarmos, mas principalmente a utilizar aquilo que vem, que brota do nosso próprio coração. Utilizarmos da sinceridade, não se preocupar com palavras, mas principalmente com sentimentos. Coisas que nós estamos aprendendo. E enfim, nós fomos percebendo, e a própria espiritualidade nos demonstrando no estudo desta lei de adoração, que a evolução hoje nos mostra que a melhor forma de adorarmos ao Criador é justamente através dos nossos próprios atos. É o nosso comportamento, são os nossos pensamentos, que são fontes criadoras, que vai exatamente nos manter conectados com o Criador. E conectar com o Criador é justamente receber dele toda a força que nós necessitamos para enfrentar as dificuldades, que nada mais são do que o reflexo das nossas ações indevidas, dos nossos comportamentos inadequados, dos nossos problemas de relacionamento. Então, a oração ou a adoração, de uma forma geral, nos traz força para nós vencermos tudo aquilo que nós colocamos como obstáculos na nossa vida. Bom, agora nós vamos iniciar o estudo da lei do trabalho, a segunda lei, e que com certeza vai, repito, trazer muitas informações e ensinamentos para nós, né? Célia, boa noite para você, para Eva, Joaninha, para Francisca.
Olá, Daí, boa noite também para você, para o companheiro. Boa noite também, Marilza Abreu. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós vamos ver aqui nessa lei do trabalho 3 pontos. Kardec vai perguntar, e ele colocou num título, a necessidade do trabalho, que provavelmente é o início que nós vamos ver hoje, né? Depois, o limite do trabalho e, por último, o repouso. A Maria Elisa está aí falando da internet dela, né? Muito fraca, mas a gente vai tentando. Qualquer dificuldade que tiver também, depois, Marilza, entra em contato comigo, eu te mando às vezes do YouTube, pode ser que seja mais fácil você conseguir, né? Depois que baixar, acompanhar, então fique tranquila. Bom, o que nós podemos ver nessa primeira questão, ou nessa primeira parte da lei do trabalho, que é sobre a necessidade desta lei? A questão 674 vai justamente perguntar, o Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou seja, todos devem trabalhar? A natureza impõe um trabalho para todo mundo, para todas as pessoas? Ora, a espiritualidade responde, Kardec, como nós falamos que o trabalho é uma lei da natureza, então com certeza todos precisam trabalhar. Existe essa necessidade, porque se não fosse assim, não seria uma lei. O que é uma lei? Uma lei é uma imposição que todas as pessoas que estão ali submetidas a essa lei são obrigadas a cumprir. E aí, é claro, assim como nós temos na legislação humana, quando a gente deixa de cumprir uma lei, nós temos uma consequência, nós temos uma sanção, nós sofremos uma penalidade, né, Cidinha? Boa noite, seja bem-vinda. Nós sofremos uma penalidade. Então, se é uma lei da natureza, com certeza é uma necessidade de todas as criaturas. É lógico que a gente precisa analisar a lei do trabalho, e aliás, quase tudo na nossa vida, né? A gente precisa analisar sobre 2 prismas, sobre o prisma material e sobre o prisma espiritual. Tá? E a gente vai perceber, e a espiritualidade vai dizer para Kardec, do ponto de vista material, gente, a civilização nos obriga a trabalhar cada vez mais, né, José Ricardo? Porque, gente, por que nós trabalhamos hoje? Ou o que vai medir a intensidade do nosso trabalho hoje? São as nossas próprias necessidades. E principalmente as necessidades e os gozos. A evolução, a tecnologia, a cada dia que vai aumentando esses bens consumíveis pela sociedade, a gente acaba tendo que, de alguma forma, trabalhar mais para nós satisfazermos as nossas necessidades e os nossos gostos. Então, a civilização é a que vai impondo a todos nós um trabalho, vamos assim dizer, mais avançado, mais rebuscado, às vezes um trabalho mais qualificado. Então, tudo isso faz parte da evolução, faz parte do progresso. Mas, de modo muito especial e para a satisfação das nossas necessidades materiais, nós sentimos cada vez mais a necessidade de trabalhar. É a necessidade de trabalhar, ou como muitos dizem, a necessidade de ganhar dinheiro. Quantas pessoas hoje que trabalham, que acabam fazendo hora extra, ou acabam trabalhando em 1, 2, 3 empregos diferentes. Então tudo isso é que vai buscando justamente ter um pouco mais de conforto. É que vai fazer com que as pessoas também trabalhem mais. Lógico que a gente está falando de um trabalho de uma forma ampla e geral, mas principalmente do trabalho material. E na questão 675, eu adoro essa questão e a gente comenta muito em várias exposições, é justamente o conceito, se eu posso assim dizer, do trabalho. O que vem a ser trabalho? É claro que se eu buscar, e aí recentemente
Foi lá em Mococa. Nós tivemos uma exposição em Mococa nesse final de semana, presencial. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho, e a própria expressão, a própria palavra trabalho, ela tem a sua origem etimológica no latim, que significa tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura das pessoas. Então, hoje, inconscientemente, ou por conta dos nossos preconceitos, ou por conta dos arquétipos que nós trazemos, todo mundo tem a ideia de que trabalho é uma forma de tortura. Eu vou ter que trabalhar, eu tenho que... E a pessoa já encara aquilo de uma forma diferente. Tá? Então, a gente só precisa ver como que eu encaro o trabalho, porque nós, na questão seguinte, a gente vai ver o que a espiritualidade coloca para Kardec, né? Senhor Antônio Pazotto, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Mas essa questão 675, Kardec vai exatamente perguntar o que a gente pode entender por trabalho. Será que a gente pode entender apenas as nossas ocupações materiais? Por isso que eu acho ela uma pergunta interessante. Porque o objetivo da doutrina espírita é exatamente apresentar para nós esse outro mundo que nos envolve. E é um mundo que nos envolve, mas não é um mundo à parte do nosso, é um mundo que se interage com o nosso. Nós vivemos a espiritualidade e vivemos a materialidade, principalmente nós encarnados. Então, trabalho seria apenas as ocupações materiais? Não, diz a espiritualidade. Trabalho é toda ocupação útil. Daí a necessidade de nós ampliarmos o nosso conceito de utilidade, né? Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Precisamos ampliar o nosso conceito e saber aprofundar o que vem a ser utilidade. E a espiritualidade ainda complementa. O espírito trabalha assim como o corpo também trabalha. Só que o espírito não tem a necessidade do trabalho no sentido material, para angariar riquezas e satisfazer as suas necessidades e gozos. Não. Daí o que nós vamos ver na questão 676, que a própria espiritualidade também expõe para Kardec, quando ele pergunta, mas espera aí, é uma lei da natureza? Sim, mas por que a natureza impõe ao homem o trabalho? Veja, será que Kardec estava também pensando no trabalho como um instrumento de tortura, na sua origem etimológica? Por que é uma imposição ao homem trabalhar? E a espiritualidade vai por conta da sua própria natureza corpórea, Kardec. Todos vocês que possuem o corpo precisam trabalhar. Agora, analisando sobretudo do ponto de vista espiritual, o seu trabalho, inclusive aí na matéria, Kardec, ele tem duas finalidades. Uma delas é a expiação. E a outra é uma forma de aperfeiçoarmos a nossa própria inteligência. Então vejam os dois verdadeiros sentidos do trabalho. Para quê eu trabalho? Eu trabalho com uma finalidade. Uma delas é a minha expiação. E o que vem a ser expiação que nós aprendemos? Expiação são justamente aquelas consequências dos nossos atos pretéritos e que hoje nós estamos repondo, refazendo, nós estamos reparando. Então, a expiação é essa reparação por tudo aquilo que no passado nós deixamos passar batido. Nós perdemos, nós desperdiçamos a oportunidade. Então, o trabalho vem como uma forma de reparar, expiação. E a gente precisa identificar as diversas formas de trabalho que nós temos, as mais diversas profissões que nós possuímos. Porque alguns poderiam perguntar, mas por que eu sou um pedreiro, um servente de pedreiro e não sou um médico? Por que eu sou uma dona de casa do lar e não sou, por exemplo, um político? Por que eu sou uma enfermeira e não sou, por exemplo, uma engenheira? Por que eu não, talvez mudar, né? Estou como uma professora que eu adoro tanto, mas estou trabalhando
Então isso é algo muito normal e comum, nós perguntarmos e questionarmos, mas isso faz parte da expiação. Tenham certeza de que nós estamos nos lugares certos, claro, sempre respeitando o livre-arbítrio, que a gente vai falar de liberdade um pouco mais adiante, né, Cláudia? Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. Então, primeira finalidade, eu trabalho porque eu preciso expiar. Agora, o tipo de trabalho que eu vou ter, o tipo de profissão, a função ou a utilidade está relacionada com a expiação, está relacionado com o meu passado, está relacionado com os méritos que eu tenho. O segundo, e aí esse é muito interessante e importante, né? Gleison Pacheco, muito boa noite, seja bem-vindo. É o aperfeiçoamento da nossa inteligência. Gente, um dos principais objetivos nossos. O trabalho, ele vem exatamente para que a pessoa possa exercitar e aperfeiçoar a sua inteligência. E não vamos nos esquecer, tá? Todas as vezes que eu falar para vocês de inteligência, vamos sempre analisar. Eu aqui e vocês aí na casinha de vocês. E às vezes aqui eu até esqueço de falar. Mas todas as vezes que eu falar inteligência, lembram? Eu tenho inteligência intelectual, inteligência emocional e a inteligência espiritual. São 3 inteligências que precisam ser desenvolvidas. Mas o trabalho é uma das formas de desenvolvermos essas inteligências. Principalmente, tá? Se vocês quiserem ficar ligados, a inteligência intelectual. Gente, a cada dia que eu trabalho, eu vou procurando encontrar formas melhor de fazer a mesma coisa de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil e em especial que vai me dar um resultado melhor, né, Wagner? Boa noite, seja bem-vindo. Eu preciso de um resultado menor. Eu até costumo brincar muito, né, que eu falo com os meus colegas de trabalho, a questão da lei do menor esforço. Lei do menor esforço não é a preguiça, mas é você conseguir controlar e trabalhar com a sua inteligência para desprender menos esforço, menos força para fazer a mesma tarefa. Tem gente que vai sofrer, que vai desgastar energeticamente para produzir. Não, você vai produzir fazendo de uma forma mais light, de uma forma mais leve. E vai utilizar ou guardar as suas energias para as outras coisas. Então o trabalho tem essa função de desenvolver a nossa inteligência. E é claro, né? Inclusive, a espiritualidade continua informando para Kardec, se não fosse o trabalho, se nós não trabalhássemos, e se nós não buscássemos através do trabalho esse aperfeiçoamento, a gente ia ficar numa infância espiritual, gente. A gente ia ficar estagnado. Imagina sempre ali, vamos supor, né, se nós não tivéssemos uma revolução industrial e nós fôssemos um planeta eminentemente agrícola. Você imaginou? Nós estaríamos hoje aqui parados no tempo. Sim, parados efetivamente no tempo. O quanto o nosso planeta avançou e evoluiu, tá vendo? Aperfeiçoamento e evolução da inteligência. O quanto que o nosso planeta evoluiu depois da Revolução Industrial. Evoluiu demais, por quê? Porque foram surgindo cada vez mais novas oportunidades e diferentes de fazer a mesma coisa com menos esforço. A única coisa, né, que a gente percebe com toda essa evolução e esse avanço é que o nosso tempo parece que diminuiu. Sim, diminuiu o nosso tempo por quê? Porque como nós fazemos as mesmas coisas com as máquinas em um tempo menor, sobrou mais tempo para fazer outras coisas e a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e automaticamente a gente não tem aquele planejamento correto e adequado. E parece que as horas estão girando mais rápido, né? O relógio parece que está girando mais rápido. É por conta das inúmeras atividades. Antigamente era exclusivamente uma atividade. Eu vou lá, faço isso naquele tempo, devagar e tranquilo. Hoje não. Gente, eu estava até observando os trabalhadores, inclusive da limpeza urbana. Eles estavam indo, recolhendo, né? E juntando ali os lixos que o pessoal coloca, e muitos deles estão ali olhando no celular, estão caminhando, fazendo, trabalhando e olhando no celular.
Então, quer dizer, enquanto a mente está ali no trabalho, a própria mente já está buscando uma outra coisa, e nessa outra coisa, muitas das vezes, ele vai falar que ele vai precisar de resolver, e com isso, o nosso tempo, como fazemos várias coisas num momento só, o nosso tempo parece que vai ficando escasso. Eu precisaria de mais tempo para fazer mais coisas, ou para resolver mais problemas. E enfim, a espiritualidade vai fechar nessa questão. A relação que nós precisamos fazer do trabalho com o nosso corpo. Sabemos que todos nós somos diferentes uns dos outros. Uns vão trabalhar mais com o seu corpo. Outros vão trabalhar mais com a sua inteligência. Cada um tem função e obrigação a cumprir. A gente precisa respeitar estas diferenças. E vai ter pergunta aqui na frente que vai até falar um pouco mais sobre isso. Mas todos os trabalhos são interessantes e importantes, principalmente pela utilidade que todos eles têm. E este é o objetivo. Ocupação útil. Tá? Então, não se esqueçam, vamos falar mais adiante, mas existem diferenças no trabalho, mas todos são importantes. Alguns, devido à sua expiação, vão trabalhar mais com a mente. Outros, devido também à sua expiação, vão trabalhar mais com o corpo, serviço braçal. Outros vão trabalhar de forma diferente, nem muito com o corpo, nem muito com a mente, mas todos numa função, uma ocupação útil e de acordo com a sua própria necessidade. Mas não fiquem, não pensem, tá? Que tem muita gente que às vezes, né, fica aí muito preocupados, né, com essa questão da função, energia. Gente, o que nós gastamos de energia ou de calorias, vamos usar essas calorias, que é algo muito comum das pessoas que gostam de fazer dieta ou se ligam a isso. A questão de calorias, 1/3 das calorias que nós consumimos por dia, mais ou menos, elas são direcionadas para o cérebro, para esse trabalho mental. Mais ou menos 1/3, principalmente quem trabalha mais com a mente. Então veja, boa parte dessas energias, dessas calorias que a gente consome é para o trabalho do cérebro. Só para vocês terem uma ideia que há sempre um desgaste muito grande. Até o Sr. Antônio Noff colocando a frase do Dr. Enéas, até se for o Enéas que eu estou pensando, realmente uma mente muito brilhante, né? O Wagner ainda coloca essa questão da automação que faz hoje, por exemplo, uma máquina. A gente aqui na nossa região é muito, a cultura predominantemente aqui é o café. Hoje uma máquina de colher café, ela faz o trabalho de dezenas de trabalhadores braçais, mas esses trabalhadores foram deslocados para outros pontos, para outros postos. Só que muitos desses postos hoje exigem uma qualificação maior e melhor. Então é uma questão e um detalhe relacionado mais uma vez à nossa própria evolução. Mas vejam, a questão 677 também bem interessante, porque Kardec vai perguntar, eu sempre falei para vocês, as perguntas de Kardec são muito inteligentes e eu particularmente não teria condição e capacidade de desenvolver um raciocínio assim tão interessante, né, como Kardec desenvolve. Ele quer saber, nessa questão 677, o porquê que a natureza ela provê as necessidades dos animais e não a nossa. Nós lembramos até de uma frase do próprio Cristo, né? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam e nem colhem, e nem por isso eles deixam de sobreviver. O próprio Cristo disse isso. Mas nessa questão Kardec faz também esse questionamento. E a resposta, ela é direta. Kardec, tudo na natureza trabalha. Você acha que os animais não trabalham?
Sim, os animais trabalham. Gente, os animais trabalham, só que como diz a espiritualidade, a ocupação exclusiva dos animais é justamente com a sua conservação. E na conservação dos animais, eles trabalham para manter um equilíbrio da natureza. Todos nós aprendemos um pouquinho lá nas ciências, né? A tal ou a famosa cadeia alimentar. E esta cadeia alimentar, temos ali os animais e todos, buscando a sua conservação, geram ou trazem um equilíbrio para a própria natureza. E esse equilíbrio é o quê? Uma ocupação útil, né? Cidinha Vieira, muito boa noite, seja bem-vinda. É uma ocupação útil. E trabalhar pela sua conservação, manter o equilíbrio da natureza, é uma forma de trabalho. O único detalhe que nós não podemos esquecer é que a espiritualidade explica para Kardec nessa mesma questão. Gente, o trabalho dos animais, repito, é exclusivamente para a sua conservação. Eles não têm a inteligência, tá? Vamos usar essa expressão. Sim, eles têm um tipo de inteligência inicial, incipiente, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora não. Eles não têm inteligência, o livre-arbítrio como nós temos. Portanto, eles não vão trabalhar para desenvolver e aperfeiçoar a sua inteligência. Não. O trabalho deles é exclusivamente dentro da sua necessidade de conservação, manter o equilíbrio da natureza. E a evolução dos animais, ela acontece pelas circunstâncias das coisas. O instinto vai conduzindo a aprendizados, mas dentro dessas circunstâncias das coisas. Por isso que eles demoram muito a evoluir. Por isso que eles vão demorar muito a chegar no nível em que nós estamos. Lembra daquela questão? Onde a espiritualidade fala que a distância entre o animal e o homem é a mesma distância do homem até Deus. Lembra mais ou menos isso que a espiritualidade respondeu para Kardec? Para a gente ver que essa evolução com base na circunstância das coisas, pelo instinto, ela é muito lenta. Ao passo que, de novo, no homem, qual que é a finalidade do trabalho? Duas: expiação e aperfeiçoamento da inteligência. Essa dupla finalidade do trabalho e associado à liberdade, ao próprio livre-arbítrio, faz com que os homens escolham como eles querem se aperfeiçoar, como que eles querem evoluir. Se eles querem evoluir caminhando mais rápido, se eles querem evoluir caminhando mais devagar, se eles querem ficar um tempo parado e estagnado, eles têm o livre-arbítrio. Nós, quando atingimos esse nível de evolução moral como seres humanos, nós podemos escolher. Lógico, nós vamos ter que caminhar. Você pode até ficar estagnado por muito tempo, mas tenha certeza que você vai ter que chegar naquele objetivo final. E você mesmo vai cansar de sofrer num determinado momento se você ficar estagnado. Então, o trabalho com essa dupla finalidade, gente, é sempre visando o nosso próprio auxílio. Os animais evoluem inconscientemente, são levados e conduzidos pela circunstância das coisas. Ficam apenas e tão somente. Lembra quando a gente comentou a questão 540 do Livro dos Espíritos? Do átomo até o arcanjo. E nesse intervalo, nós temos o princípio inteligente que vem caminhando. E nesse caminhar, inicialmente, o princípio inteligente ali no átomo, ele vai apenas e tão somente executando os desígnios e as ordens, colaborando com o mundo material, até chegar no momento em que ele vai avançar e ele vai poder comandar as coisas do mundo material. Não satisfeito porque ele precisa evoluir e avançar cada vez mais, ele vai começar a executar as ordens do mundo moral, até chegar num certo momento e num patamar onde ele vai dar ordens, ele vai coordenar o mundo moral. E aí ele já está muito mais próximo lá
do fim do que do início da sua trajetória, da sua caminhada. Na questão 540 nos explica isso. Então os animais estão lá naquela fase onde apenas e tão somente executam as ordens para movimentar o mundo material. O mundo moral, eles estão ainda distantes. Então veja a pergunta de Kardec. Na natureza, os animais não precisam trabalhar. Então será que eles não teriam mais mérito? Penso eu que Kardec deve ter pensado. Então os animais têm mais mérito do que eu, porque eu tenho que trabalhar com o suor do meu próprio rosto. Eu tenho que trabalhar para poder fazer, para poder me manter. O animal não precisa, que vem tudo pronto para ele. Mas está aí a consequência de tudo isso. O animal vai demorar muito para chegar nesta evolução que nós já estamos, né? Gente, nós estamos aqui quase no final, então não vou nem iniciar a questão 678, que a pergunta ela é interessante, mas eu posso até deixar aqui a pergunta para vocês, né, no ar. Kardec vai perguntar se nos mundos mais aperfeiçoados os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar. Será que nesses mundos mais avançados o trabalho ainda é uma necessidade? A gente vai ver no nosso próximo encontro, tá? Mas queria aqui deixar um abraço a todos vocês, desejar uma excelente noite, um ótimo feriado, e exatamente para que todos possam curtir o feriado tranquilos. Aí nós não teremos o nosso estudo amanhã, tá? Curtam os seus parentes, os seus amigos, curtam o feriado. Na quinta-feira a gente retoma aqui, inclusive desse ponto, porque quinta é dia de nós avaliarmos essas questões do Livro dos Espíritos. Desejo então a todos vocês um excelente feriado, bom descanso, muitas reflexões. Estejam sempre conectados com o seu anjo da guarda, com Jesus, com a espiritualidade superior, para que a nossa caminhada seja cada vez mais tranquila. Olá, Celeida, muito boa noite para você, boa noite também para a Dona Luzia, para a Luísa, sejam todos muito bem-vindos. Excelente noite, até o nosso próximo encontro, quinta-feira.